Atuação política dentro do agro. Essa é a pauta neste momento com o deputado Luizinho Goibel, que já está por aqui para falar com a gente. Antes disso, eu quero lembrar a você que nós estamos em parceria com a TV do Povo, a TV SIC TV da cidade de Rolim de Moura, TV Suruí de Cacoal, além do site Ji-Paraná Notícias, aqui de Ji-Paraná, e outros 19 sites nas principais cidades do estado de Rondônia. Deputado Luizinho Goibel, que é lá da cidade de Vilhena, a cidade que é considerada o clima da Amazônia, né, Luizinho? Com certeza, Vilhena é o clima da Amazônia, né? Uma cidade que tem uma referência muito grande no estado de Rondônia, como considerada uma das melhores cidades do estado, mas também é o berço do agronegócio do nosso estado de Rondônia, né? Praticamente tudo que a gente vai se falar de agro, praticamente ou se começou por Vilhena ou na região de Vilhena como pioneiro desse setor que se desenvolveu muito no estado de Rondônia. Você não nasceu, deputado, o senhor não nasceu na cidade de Vilhena, veio de fora, mas veio há tanto tempo de fora que é um sacrilégio dizer que você não é de Vilhena, né? Que o deputado não é vilenense. Exatamente, eu nasci na cidade de Cascavel, Paraná, mas chegamos em Vilhena, né, trazido pelos nossos pais, em 1979. 79. E quando nós chegamos em Vilhena, então a gente cresceu junto com Vilhena. Eu cheguei em Vilhena criança e eu fui crescendo junto com Vilhena. Passei minha adolescência, passei minha juventude e todo o tempo da minha vida sempre em Vilhena. A minha mãe até hoje mora no mesmo local, no mesmo terreno, desde quando a gente chegou em Vilhena em 1979. Depois os filhos foram casando, né, formando as famílias, que é o meu caso. Então a gente foi morar em outra casa, em outro bairro, mas sempre em Vilhena. E todos os meus irmãos que vieram naquela época para Vilhena, todos continuam morando em Vilhena. Estamos, como diz algumas pessoas falam, os Goebel estão espalhados praticamente em todos os bairros de Vilhena, porque a família é grande, né? Agora, e graças a Deus estamos lá e felizes, porque a gente cresceu junto com a cidade cresceu, se desenvolveu, e a gente também cresceu e a gente também se desenvolveu através do trabalho. eu ia falar justamente sobre isso, que a sua mãe, ela mora ali às margens da BR-364. Você viu o asfalto da 364 nascer? Exatamente. Quando nós chegamos em Vilhena, a gente veio, era tudo época de barro. Para se ter uma ideia, nós viemos de ônibus e nós demoramos de Cuiabá a Vilhena de ônibus, foram 5 dias e 4 noites para a gente chegar de Cuiabá a Vilhena. Estradão de chão. Quando nós chegamos em Vilhena, na casa que a gente veio morar, não tinha energia elétrica, não tinha água, né? Então a água era distribuída pelos caminhões da Caerd na época. Então os caminhões pipa que abasteciam os reservatórios de água que a gente tinha, e também a estrada era de chão. E quando a gente, às vezes, tinha que consumir mais água, às vezes, um exemplo, lavar roupa, quando era o período de seca, que era um período mais difícil, né, de distribuição de água, porque a gente também juntava a água das chuvas, muitas vezes, através das bicas, chamadas das calhas das casas, a gente já fazia e usava aquela água. E aí a maioria da população de Vilhena, principalmente aquelas famílias como a minha, que eram famílias de poder aquisitivo baixo, então muitas vezes a gente usava o Pires de Sá como o ponto de apoio que a gente ia para lavar roupa, para buscar um volume maior de água, esse abastecimento, esse consumo era feito através do Pires de Sá, que além de tudo também era o nosso ponto de lazer na cidade de Vilhena. A molecada da minha idade, a festa era no Pires de Sá. Então você ouviu a cidade de Vilhena praticamente nascer, crescer, se desenvolver, e agora como deputado também vê o estado de Rondônia crescer e se desenvolver, né? Já são o quinto mandato, deputado, é isso, né? Estamos cumprindo o nosso quinto mandato, Quinto né? mandato, E sempre falo, é um mandato orgânico, é na raça, é no pelo. Aqui não tem mentira, não tem enganação, não tem promessa, aquilo é na força do trabalho. E eu sempre falo até que eu acho que a minha maior fonte de inspiração é a minha própria mãe. Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque minha mãe está com 80, vai fazer agora dia 7 de junho, vai completar 86 anos. E desde que eu me conheço por gente, que eu estou já com 53,
e nós já passamos as maiores adversidades que pode se pensar, da vida a gente já passou. E eu nunca vi a minha mãe reclamar, sempre tendo fé e esperança, vamos lutar porque vai melhorar, vamos lutar porque vai dar certo. E eu me inspiro muito nisso, eu até falo que a gente não tem nem a chance de fraquejar, a gente não tem nem a chance de dar mole. Por quê? Se uma pessoa com 86 anos, até hoje, ela que cuida da casa, ela que faz a comida, ela que limpa a casa, ela faz bolo, ela faz bolacha e vende, né? Ela dirige, ela faz a entrega, então ela é uma força inspiradora que nós temos e eu me inspiro muito nela. E eu só penso assim, que pena que a vida passa tão rápido, né? Porque a gente planta, né? Na vida a gente começa plantando, para depois vir a colheita. E assim eu vejo com Vilhena, a gente ainda tem muita coisa para fazer por Vilhena, a gente tem muita coisa para fazer por Rondônia, mas aquilo que a gente já fez, como cidadão comum, como político, já contribuiu para que a nossa cidade de Vilhena, o nosso estado de Rondônia melhorasse. Mas a gente quer fazer mais, a gente quer contribuir mais, a gente quer construir mais. E é natural que isso tudo faz com que as coisas melhorem. Eu não estou falando um esforço meu, um esforço de todo rondoniense. E isso faz com que Rondônia, esse estado que ele evolui assim, rapidamente, evolui muito. Você vê uma feira dessa. Nós estamos na 12ª edição da Rondônia Rural Show. E ela já é a 5ª maior feira do Brasil. Nós já estamos se aproximando para disputar o 4º lugar. Então isso é um mérito do povo de Rondônia, que é forte, que produz e que vem aqui mostrar as potencialidades que Rondônia tem. Agora, o senhor falava em off pra gente que quando vem pra feira, né, fica todos os dias da festa, da feira, festa do agronegócio, festa do desenvolvimento, podemos dizer assim. O senhor tem um contato com o produtor, aquele pequeno, aquele grande? Qual que é o anseio principal desses produtores, deputado? Então, quando a gente vem para cá, então o assunto aqui dentro do parque, todas as edições, as 12 edições, eu estive presente aqui, e em todas elas, praticamente todos os dias. Porque o que a gente fala? Que aqui a gente fala de agro. Aqui, se eu estou pegando um carro para sair daqui para ir para algum ponto, às vezes a gente sai almoçar fora do parque, alguma coisa, a gente está ouvindo uma rádio, está ouvindo um podcast, e ali estão falando de agro. Alguém está falando algum assunto sobre o agro. Se você vai numa palestra aqui dentro do parque, a palestra fala sobre produção agrícola, sobre produtor rural. Se você vai dentro de uma empresa, a empresa está apresentando lá alguma ideia, alguma inovação, qualificação, capacitação, é a respeito do agro, da produção, do produtor. E aí a gente aprende demais aqui. E aí quando eu saio daqui, que eu fico aqui então praticamente uma semana, quando eu saio daqui que eu vou visitar os produtores, os pequenos produtores, os médios, os grandes produtores dos municípios de Rondônia, lá na ponta da linha, quando eles falar algum assunto, eu tô por dentro. Ou se eles querem saber de algum assunto que eles talvez não tiveram oportunidade de ter o conhecimento, eu tenho conhecimento. Por exemplo, ontem nós assistimos lá na Assembleia Legislativa uma palestra do Caio Coppola, falou muito do agronegócio, falou muito do Brasil, falou muito do desenvolvimento, do progresso brasileiro. E muitas coisas a gente aprendeu. A gente aprendeu, por exemplo, lá que hoje nós temos que priorizar as ferrovias, como a Ferrogrão, uma ferrovia que talvez ligue Porto Velho ou Rio Branco do Acre até o restante do Brasil, pegando aqui pelo Mato Grosso. Então são coisas importantes porque isso gera economia, né? Você tira o trânsito das estradas, isso dá celeridade, diminui o custo do transporte, então é muita coisa, você vai ouvindo de tudo aqui. E a gente é uma escola que quando a gente vem para cá, é como se a gente estivesse fazendo um curso de capacitação. E com quem entende, porque aqui tem quem planta, aqui tem quem colhe, aqui tem realmente quem vive o agro de verdade. Então não adianta a gente ir lá falar o agro da boca para fora, não. Você tem que ter o agro dentro de você para, de fato, você saber as potencialidades de Rondônia, as necessidades do produtor de Rondônia
e você conviver com ele e tentar de toda forma ajudar ele. Por quê? Porque quando a gente ajuda o agro, a gente está ajudando a cidade. Quando a gente está ajudando a cidade, a gente está ajudando as pessoas. Então é essa cadeia que começa lá no campo com a produção, vem para a cidade para a industrialização, para gerar emprego, gerar renda, gerar impostos, para que até as máquinas públicas, municipais e estaduais possam alimentar o sistema público do nosso estado. Ok, deputado, a gente vai fazer uma pequena pausa, um intervalo, na sequência voltamos com esse bate-papo com o deputado estadual Luizinho. E o nosso agradecimento todo especial vai para o grupo Galdando Agro. Quando o assunto é qualidade, referência na pecuária, esse nome não sai da cabeça, é Galdando Agro, com nutrição animal, tanto para gado de engorda ou para gados leiteiros. Para você que é das cidades de Cacoal, Espigão do Oeste, Machadinho, nós temos um ponto de atendimento da Galdando Agro esperando por você, para te atender com qualidade e excelência. Pensou em nutrição animal? Pense em Galdando Agro. Desde 1987, a Lindágua é líder em volume de água mineral em Rondônia. Nós seguimos crescendo forte, com sistemas de abastecimento em Pimenta Bueno, Santa Catarina e Candeias do Jamari. Quando você pensa em água mineral, você pensa em Lindágua. O nosso agradecimento todo especial vai para a Uni Internet. Na Uni Internet, olha, a conexão vai além de planos a partir de R$ 99,90, com até 1.000 megas para você de velocidade e benefícios como Disney, 321, e benefícios como Disney Plus, Max e Deezer. Uni Internet, unindo pessoas e fortalecendo conexões na palma da sua mão. Queremos agradecer o apoio do deputado estadual Jean de Oliveira, ele que sempre trabalha em prol do povo e no fortalecimento do estado de Rondônia. Ela é engenheira agrônoma, mulher de comprometimento, tem visão estratégica, envolvimento na política e pensamento que vai além do horizonte. Nós estamos falando dela, Tainana Nogueira, é engenheira agrônoma que valoriza a força da mulher no campo e na política. Este episódio tem um oferecimento do Grupo Santa Helena Atacarejo. Economia de verdade para sua casa e para sua família. A qualidade e a confiança que você já conhece. Grupo Santa Helena Atacarejo. Agradecemos a NBS Telecom Internet com qualidade, conectando você seja no campo ou na cidade. Onde tem NBS, tem internet com qualidade. Clínica Tati Berno, um espaço pensado para você cuidar da saúde, do bem-estar e da sua autoestima. Quando pensa em cuidados com você, pense Clínica Tati Berno. Este episódio tem o sabor dos cortes especiais Santa Helena, o sabor da nossa terra diretamente para sua mesa, com a qualidade que você e a sua família merece. O nosso agradecimento todo especial vai para Jacomim Agropecuária e Irrigações. Qualidade de vida e melhorias para você, homem e mulher do campo. Richter e Rache Advogados, com sede em Cacoal e Apuí. Referência em direito ambiental, planejamento patrimonial e no agronegócio. Trabalhamos no oferecimento do deputado estadual Luizinho Goebel. Trabalho, confiança e respeito por Rondônia. Ecopower Energia Solar. Economia e sustentabilidade. É somente com a Ecopower Energia Solar. Energia limpa para sua casa, para o seu comércio e para o agronegócio. Estamos de volta aqui com o nosso Pod Rondônia, no bate-papo com o deputado Luizinho Goebel. Lembrando que nós estamos em parceria com a TV do Povo, a SIC TV de Rolim de Moura, a TV Suruí, também da cidade de Cacoal, além do site Ji-Paraná Notícias, aqui de Ji-Paraná, e outros 19 sites nas principais cidades do estado de Rondônia. Deputado, o senhor falava sobre a questão de ouvir o agricultor. Dentro dessa situação de ouvir os agricultores, quais ações que o senhor tem desenvolvido para o agro? Então, nós temos várias ações. Para se ter uma ideia, eu fui o primeiro. Isso é bom a gente registrar. Eu fui o primeiro deputado estadual da história do estado de Rondônia a levar uma emenda parlamentar, né, um recurso parlamentar, que é direito do meu mandato, para atender diretamente uma associação de pequenos produtores. Isso já tem 18 anos atrás. Então, foi um ato importante, porque foi quando eu comecei como deputado estadual. E logo no meu primeiro ano de mandato, nós trabalhamos essa forma de levar os recursos. E de lá para cá,
todos os deputados estaduais de Rondônia, todos eles, sem exceção, levam recursos para as associações para atender os nossos pequenos produtores. Então foi um ato importante. Nós já tivemos diversas pautas, por exemplo, desde o tempo que o saudoso deputado federal Moreira Mendes trabalhava a medida provisória 2166, que tratava exatamente sobre as questões de meio ambiente do nosso estado, Código Florestal e afins, nós também estávamos lá presentes. Fui em Brasília, fizemos de diversas audiências aqui. Zoneamento socioeconômico ecológico do nosso estado. Sou presente há muitos anos nisso, inclusive defendemos esse tema. Fomos vencidos por algumas pessoas que acabaram prejudicando um projeto muito importante e quase que alguns por interesses até individuais, mas nós lutamos com todas as forças que nós tivemos e fomos impedidos de aprovar um projeto importante e que hoje nós estamos rediscutindo eles através de audiências públicas no estado de Rondônia, que nós temos participado. Então, zoneamento socioeconômico ecológico. Talvez nós já lutamos pela melhoria de infraestrutura das nossas estradas rurais. Eu sou um defensor das estradas de boa qualidade. Eu sou um defensor de construção de pontes de concreto e aço, que são obras definitivas, substituição de pequenas pontes de madeiras por bueiro de aço, por bueiros PAD, que é aquele acrílico, mas também uma das maiores bandeiras que nós defendemos e vencemos, essa eu quero deixar muito bem registrado e enaltecido aqui, foi quando o governo do estado foi tributar o agro, ia pôr um imposto, uma taxa, e essa taxa chamada FETAB, e essa taxa era tributando em 3% a produção agrícola. Se a pessoa ia vender um frango caipira, ia ter que pagar 3%. Se fosse vender um bezerro, 3%. Se fosse vender uma espiga de milho verde, 3%. Se fosse vender uma saca de soja, 3%. Só que para quem tem uma produção de 2 vezes ao ano, que geralmente é assim, por exemplo, a pessoa produz o soja e o milho, ia pagar 3% da safra do soja, 3% da safra do milho. Isso significa 6%. Isso muito. Durante o ano, né? Ele pagaria durante 6%. O ano. Isso é muito, porque muitas vezes o lucro do produtor não chega a ser isso. Porque o produtor tem os intempéries da natureza, tem os problemas da produção, então isso sacrificaria muito a expectativa do aumento da produção do nosso estado. E naquele momento desse projeto eu pedi vistas do projeto, ou seja, eu puxei o projeto para mim e falei, peraí, esse projeto não vai votar assim, esse projeto nós vamos discutir com a sociedade. E naquele momento nós conseguimos segurar e daí os produtores se reuniram, se manifestaram, os deputados também entenderam que não poderia fazer essa tributação e não foi feito. Então foi uma vitória do homem e da mulher da roça através do mandato do deputado estadual Luizinho Goebel. Deputado, existe de repente uma intenção conjunta dos deputados de apresentar uma carta conjunta, dessa forma que a gente pode dizer, né, do que é preciso para o agro? Como é que é essa ideia? Muito importante. Então, nós apresentamos uma proposta para este ano aqui na 12ª Rural Show, que é uma audiência pública através da Consemagre. O que é isso? A Consemagre é o Conselho das Secretarias Municipais de Agricultura do nosso estado. Então, nós vamos reunir todos os secretários municipais do estado, vamos reunir aqui o representante do INCRA, vamos reunir o representante da Emater, o representante do IDARON, o representante da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental da SEDAM, vamos reunir a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Estado, que é essa secretaria que apoia o desenvolvimento do Estado, né? Então, nós vamos reunir várias secretarias de Estado, do governo federal, governo estadual, entidades e os representantes das secretarias municipais dos municípios do estado de Rondônia, dos 52 municípios.
e nós vamos tentar fazer uma proposta para uniformizar as ações, ou seja, às vezes o INCRA tem um pensamento, a SEDAN tem outro pensamento, a Secretaria de Estado e Patrimônio tem outro pensamento, a Emater tem outro pensamento. Então nós vamos tentar falar a mesma língua, vamos tentar unir todos e fazer uma programação ou uma regra uniforme para todas as secretarias, aonde que as secretarias de Estado, as secretarias do governo federal e também as secretarias municipais de agricultura, que representam os nossos pequenos produtores, médios e grandes produtores, que eles falem a mesma linguagem, a mesma língua. E isso vai facilitar a vida, porque aí quando você chega no lugar, se você vai falar um tema aqui, quando você for em outro setor, em outra secretaria, em outro lugar, ele também vai falar a mesma coisa. E isso é bom porque vai fazer com que as coisas funcionem melhor. Então nós vamos, na sexta-feira, último dia de Rondônia Rural Show, a partir das 14 horas, no estande da Assembleia Legislativa aqui dentro do parque, nós estaremos fazendo essa audiência pública. Ela será coordenada pelo Giovanni Veiga, ele que é o presidente do Consemagre, ele é o secretário municipal de agricultura da cidade de Vilhena, inclusive Vilhena, através da gestão do prefeito Flori, é uma referência em apoio aos pequenos e médios produtores, e nós estaremos na batuta dele, sobre o comando dele, então realizando essa audiência pública com todos os secretários de Estado, com todos os representantes do governo federal, com os secretários municipais de agricultura, e depois de tudo isso feito, nós vamos fazer uma carta de intenção de apoio ao homem do campo do estado de Rondônia. E nós vamos apresentar essa carta para o governo federal, para o governo do estado, para as entidades que representam o produtor rural de Rondônia, e eu tenho certeza que com essa ferramenta nós vamos melhorar ainda mais o apoio para o homem do campo. Sem contar, Renato, que dentro disso, Renato Pode Rondônia, podcast Rondônia. Muito bacana. Gostaria, inclusive, que as pessoas que não conhecem, que participem, porque hoje nós estamos aqui falando da Rondônia Rural Show, falando do produtor rural, do sistema de produção agrícola do nosso estado, mas aqui tem de tudo, né? Tudo que você quiser você encontra aqui no Pod Rondônia. E nós, então, convidamos você para participar conosco também, acompanhar sempre aqui o Pod Rondônia, que aqui você fica por dentro de tudo. E eu agradeço a oportunidade. E dizer que, além dessas ações que nós fazemos aqui, como essa audiência pública, essas defesas que nós fazemos para a melhoria das estradas, construção de ponte, extensão de fornecimento de energia elétrica no campo, tudo isso a gente sempre está atento. Mas nós também levamos, através do nosso mandato de deputado estadual, todos os deputados estaduais, eles têm um direito em 1x de recurso por ano. Por exemplo, esse ano de 2025, cada deputado estadual vai ter o direito de destinar em torno de 20 milhões de reais de recursos. Então, ali dentro desses recursos de cada deputado estadual, ele vai optar o que ele quer fazer. Ele quer ajudar a saúde, o social, a agricultura, a educação, ele escolhe. Para 2025 já. Para 2025. Então, por exemplo, em todos os anos, um deputado estadual tem esse direito. Então, a cada ano vai crescendo o valor, porque esse valor ele vem conforme o orçamento do estado. Então, se o orçamento cresce, o direito do deputado, que é chamada emenda parlamentar, também cresce. Então, a gente opta no que é que a gente vai investir. E eu acredito, não tenho certeza, mas eu acredito que eu seja talvez o deputado que mais investimento tenho feito para atender os nossos pequenos agricultores no estado de Rondônia. A exemplo disso, nos próximos dias, na minha cidade, na cidade de Vilhena, que não é só lá, em várias outras cidades eu tenho ajudado, mas só na cidade de Vilhena nós estaremos entregando vários implementos, equipamentos agrícolas, veículos, para atender
os produtores através da Secretaria de Agricultura. Então, nós vamos fortalecer, nós vamos dar mais ferramentas para a Secretaria de Agricultura para que ela tenha mais força, que ela tenha mais diversificação de implementos, equipamentos, máquinas, para poder atender o homem lá no porteiro adentro, que a gente chama. Então, é o poder público, a prefeitura, o governo, entrando lá dentro da propriedade do produtor e ajudando o produtor. Porque quando o produtor recebe essa ajuda, ele melhora a produção. Se ele melhora a produção, ele melhora a renda tanto para a família dele, que a família vai ficar mais animada de estar lá no campo, né? Vai estar segura lá no campo, e depois, automaticamente, isso vai refletir aqui fora, aqui na cidade. Por quê? Porque com maior produção, volta aquilo que eu falei lá no início do podcast. Quando a gente fala que, quando produz no campo, melhora a industrialização e a geração de emprego aqui na cidade. Ok, deputado, obrigado, né, pela presença. Esse foi o nosso Pódio Rondônia. Lembrando que nós estamos em parceria com a TV do Povo, a SIC TV da cidade de Cacoal, de Rolim de Moura. Em Cacoal é a TV Suruí, e também o Ji-Paraná Notícias aqui de Ji-Paraná e outros 19 sites do estado de Rondônia. É do estúdio para os estandes.